Hoje vamos analisar um caso do finalzinho do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para a Austrália. Margaret Heffernan, também conhecida como Maggie, nasceu em 1878. Ela teve uma criação protegida e foi criada na fazenda de seus pais, Nigundowerin, em Vitória, que na época era uma colônia independente na Austrália. Só no início de 1901 que a colônia se tornou um estado após uma proclamação de Sua Majestade, a Rainha Vitória. Durante a década de 1880, muitos europeus migraram para a Austrália. O país estava passando por um período de prosperidade e havia muito trabalho disponível. No entanto, no início da década de 1890, a economia australiana entrou em uma grave depressão. O investimento estrangeiro diminuiu e houve um aumento significativo no desemprego. Tanto que muitas pessoas buscaram a ajuda de sociedades de assistência para conseguir alimento. Quando Maggie tinha 21 anos, ela deixou a fazenda dos pais e passou a trabalhar como empregada doméstica para a família Hayes, que morava nos arredores da cidade de Albury. O Sr. Fred Hayes era fazendeiro e também administrava o moinho local. Maggie era uma ótima funcionária, muito educada, e a Sra. Hayes sempre ficava satisfeita com seu trabalho. Ela ficou empregada com a família por pouco mais de um ano antes de sair de repente, dizendo à Sra. Hayes que havia conhecido um rapaz e que iria se casar. Ela parecia se encontrar com um jovem local que trabalhava perto dali. Maggie era uma moça muito bonita e sempre houve rapazes interessados em conhecê-la. No entanto, o jovem com quem ela estava se encontrando já era bem conhecido na comunidade e era considerado por quem o conhecia como um pouco galanteador, embora isso talvez fosse apenas uma forma gentil de descrever seu comportamento inadequado. Maggie, no entanto, não se casou e alguns meses depois voltou para casa para morar com os pais. Sua mãe logo ficou preocupada com a saúde de Maggie. Ela certamente não parecia ser a mesma de antes. Então, depois de alguns dias, Dona Heffernan chamou o médico local. Ele determinou que ela estava sofrendo de fraqueza física e precisava descansar. No entanto, Maggie estava nos estágios iniciais da gravidez, embora a atitude em relação às mães solteiras tivesse começado a mudar. Mesmo no final do século XIX, uma jovem solteira e grávida era desprezada por certos setores da sociedade e geralmente encontrava muito mais dificuldade para arranjar um marido. Maggie continuou morando com a família e escondeu a gravidez. Com cerca de 7 meses de gestação, saiu de casa repentinamente. Ela foi para Melbourne, aparentemente para encontrar o pai de seu filho, com quem achava que se casaria. Porém, ao chegar, ela percebeu que ele lhe dera um endereço falso e uma esperança ilusória de se tornar uma senhora respeitável e casada. Ela não queria voltar para a casa dos pais e explicar a situação em que agora se encontrava. Embora soubesse que eles não a abandonariam, eram pessoas honradas e virtuosas, e ela não queria que eles fossem alvo de fofocas locais. Embora não tivesse muito dinheiro, fosse solteira e estivesse grávida, Maggie decidiu ficar em Melbourne. Ela conseguiu um emprego em um hotel de propriedade de um cavalheiro chamado Sr. Ralph e, mesmo estando grávida, fez o possível para disfarçar sua condição. As circunstâncias dela não pareciam muito favoráveis, mas ela sabia que a cidade tinha hospitais femininos e abrigos para mulheres que ajudavam jovens grávidas, muitas como ela, pobres, sozinhas e rejeitadas pela sociedade. No dia 29 de dezembro de 1899, Maggie entrou em trabalho de parto no hotel e deu à luz um menino, a quem chamou de George. O proprietário foi solidário e chamou um médico. Sua esposa, Dona Ralph, acompanhou Maggie ao Hospital da Mulher, como registrado na certidão de nascimento. Ela não informou o nome do pai e mudou seu próprio nome para Joanna Margaret Heffernan. Ela ficou no hospital por 11 dias, o que era comum na época. As enfermeiras a descreveram como uma boa mãe. Ela cuidava do bebê, alimentava-o e zelava bem por ele. Claro, o hospital estava muito movimentado e depois que os 11 dias de internação terminaram, ela teve que sair. Ela foi para a casa da Sra. Cameron, em Armadale, um lugar destinado a jovens solteiras com bebês. Ela pôde ficar lá por mais 2 semanas. Por algum motivo, no entanto, ela deixou esse estabelecimento após apenas 6 dias. Ela contou a uma das outras jovens que o bebê seria cuidado pela mãe do pai e, antes de partir, escreveu uma carta para seus pais explicando sua situação. Ela então foi até o correio e a enviou. No entanto, sem que Maggie soubesse, o correio foi destruído pelo fogo naquele mesmo dia, então a carta foi destruída e nunca chegou aos seus pais.
Apesar de carinhosos, os pais de Maggie eram rígidos e religiosos, o que a deixou nervosa ao escrever para eles. Então, quando ela não recebeu resposta, presumiu que não tinha o apoio deles. Quando Maggie deixou a casa da Sra. Cameron em Armadale e voltou para Melbourne, as coisas logo ficaram difíceis. Ao tentar encontrar um lugar para passar a noite, ela foi rejeitada, pois todos se consideravam estabelecimentos respeitáveis e não aceitariam uma jovem solteira com seu bebê. Ela tinha pouco dinheiro, e com tantos lugares sem querer ajudá-la naquela situação, suas opções eram limitadas. Eventualmente, uma mulher bondosa lhe indicou um restaurante onde ela conseguiu uma cama para ela e o bebê George passarem a noite. A essa altura, ela estava muito cansada, com fome, desidratada e ainda se recuperando do parto que havia acontecido apenas 3 semanas antes. Ela estava confusa e não estava em um bom estado mental. No dia seguinte, ela se levantou e, depois de receber uma xícara de chá, deixou o restaurante. Agora era terça-feira, 16 de janeiro de 1900 verão na Austrália, e era mais um dia quente em Melbourne. Maggie não tinha para onde ir. Em vez disso, ela simplesmente andou sem rumo pelas ruas, sentou-se nos parques e refletiu sobre sua situação. O tempo todo, enquanto tentava cuidar de seu bebê de 3 semanas, ela sabia que teria que tentar encontrar um emprego. Ela era trabalhadora, jovem e tinha certeza de que seus antigos empregadores lhe dariam uma ótima referência. Ela comprou o jornal local, esperando que houvesse algo adequado para ela fazer, mas ela era solteira e tinha um bebê. Encontrar uma vaga que se adequasse à sua situação seria extremamente difícil. No dia seguinte, quarta-feira, 17 de janeiro, Maggie voltou ao hospital feminino. Ela estava muito triste e informou ao médico que seu bebê havia morrido. Ela perguntou sobre vaga de ama de leite. Essa era uma ocupação em que uma mulher amamentava o bebê de outra mulher, caso, por algum motivo, ela mesma não pudesse amamentá-lo adequadamente. Era uma prática comum desde meados do século XVIII, mas por volta de 1900, houve avanços nas práticas de alimentação artificial, o que resultou em menos vagas para amas de leite. Enquanto Maggie conversava com o médico, um operário que trabalhava no cais de South Melbourne viu algo flutuando na água. Ele o retirou da água e percebeu que era o corpo de um menino recém-nascido. Ele imediatamente entrou em contato com a polícia. Homens, mulheres e bebês já haviam sido encontrados anteriormente no rio Yarra, de onde muitas vezes flutuavam até a baía de Port Phillip e depois para o mar. Presumia-se que muitos corpos, especialmente os de bebês, nunca eram encontrados. A polícia precisava identificar o garotinho, então enrolou o bebê em um cobertor e foi até o hospital feminino, o lugar mais óbvio para ir primeiro. O bebê achado no rio tinha a mesma idade do filho recém-falecido de Maggie, que havia começado a trabalhar como ama de leite naquele dia. O médico percebeu que ela estava em um estado muito vulnerável e imediatamente se perguntou se o bebê que a polícia havia encontrado poderia ser a criança que Maggie tinha dado à luz apenas 3 semanas antes. A polícia falou com ela, mas Maggie os tranquilizou dizendo que o bebê não era George. Ela afirmou que entregou seu filho à mãe do pai, que morava em Sydney. Ela contou uma história elaborada sobre a senhora que alegava ser a avó do bebê, a quem se referia respeitosamente como Dona Hardy. Ela contou que, ao sair da lar da Sra. Cameron, em Armadale, foi de trem encontrar Dona Hardy e combinaram de se ver em Wangaratta, no nordeste de Victoria. Ela acrescentou que naquela noite todos ficaram em um hotel antes de se separarem na manhã seguinte. Maggie até deu à polícia o nome do hotel em que supostamente haviam ficado. Ela também disse que a Sra. Hardy morava na Rua King, 204 em Sydney. Claro que a polícia verificou a história dela. O hotel realmente existia, mas nem Margaret Heffernan nem a Sra. Hardy haviam se hospedado lá, e a Sra. Hardy não morava na Rua King, 204 em Sydney. Maggie foi interrogada pela segunda vez e mudou sua história, mas a polícia novamente não acreditou nela. Disseram: "Conte a verdade." Ao ouvir isso, ela desabou e disse: "Sim, eu sei que errei." Ela entregou aos policiais o pequeno vestido e a flanela e confessou ter afogado seu bebê no rio Yarra. Ela disse chorando: "Eu andei para cima e para baixo na beira do rio por cerca de 1 hora. Depois, me sentei com o bebê. Ele estava vestido com um pequeno vestido e um pedaço de flanela. Sentei-me perto da beira da água, tirei o vestido e a flanela do bebê. Então deixei o bebê cair suavemente no rio. O bebê estava vivo quando o deixei cair. Não olhei para ver se ele afundou ou não. Depois fui embora. Era por volta de 13 horas naquele momento.
Margaret Heffernan foi então presa e acusada do assassinato de seu filho George. Ela foi enviada à prisão de Melbourne e colocada na ala hospitalar, aparentemente exausta. Apesar de sua confissão anterior, a senhorita Margaret Heffernan declarou-se inocente. A defesa alegou que ela estava sofrendo de depressão pós-parto e foi revelado que, após afogar seu bebê, Maggie pegou o trem de volta para o hotel de propriedade do senhor e da senhora Ralph e passou a noite lá. Ela contou que George morreu no hospital logo após nascer. A senhora Ralph relatou que ela parecia fraca e doente. Nenhuma testemunha foi chamada para apoiar Maggie ou comentar sobre a alegação de depressão pós-parto. Era comum durante os julgamentos que pessoas testemunhassem sobre o bom caráter do acusado, mas isso não aconteceu nesta ocasião em particular. O juiz, portanto, não teve outra escolha a não ser buscar algum esclarecimento com os médicos que estavam lá para prestar depoimento para a acusação. O juiz perguntou a eles: na opinião de vocês, o réu poderia estar sofrendo de depressão pós-parto? Ambos os médicos responderam que uma mulher que sofre de depressão pós-parto não seria capaz de posteriormente relatar claramente suas ações. O julgamento durou apenas 40 minutos, antes que o juiz se voltasse para o júri e dissesse: embora este caso seja muito triste, talvez seja ainda mais doloroso porque foi extremamente claro. A questão que vocês, jurados, precisam analisar é se a mulher acusada levou intencionalmente seu filho ao rio para afogá-lo ou não. Se a jovem mulher jogou intencionalmente seu filho no rio, ela é culpada da acusação de assassinato. Quando a doutora Stowell foi questionada se seria capaz de relatar o que havia acontecido caso estivesse sofrendo de uma mania temporária a qual as mulheres estão sujeitas, a doutora respondeu que não seria. Aqui estava a descrição dela de todos os seus passos no momento do crime. Que a mulher estava sob forte pressão era indiscutível, e tudo isso poderia despertar compaixão, mas não a isentava da responsabilidade legal. O júri voltou para perguntar se o veredito de homicídio culposo poderia ser dado, mas o juiz disse que não. Ele disse que eles tinham que decidir se a ré havia cometido o crime intencionalmente, mesmo que sob a pressão das circunstâncias. O júri voltou mais tarde e considerou a ré, senhorita Margaret Heffernan, culpada de assassinato, mas recomendou fortemente clemência com base em sua fragilidade, sua saúde mental e sua situação. Infelizmente, o juiz não tinha escolha sobre a sentença que foi aplicada. Havia apenas uma sentença para qualquer pessoa que tivesse cometido assassinato, e essa sentença era a morte por enforcamento. Ao ouvir sua sentença, a senhorita Margaret Heffernan desmaiou e teve que ser carregada para fora do tribunal. Houve uma reação imediata à condenação. O público ficou indignado. A imprensa recebeu muitas cartas de leitores e iniciou-se uma petição pedindo clemência para Maggie. Durante um período de 3 semanas, mais de 15.000 pessoas assinaram. Amigos e vizinhos se apresentaram, falando sobre sua natureza bondosa e gentil e seu caráter anteriormente irrepreensível. As famílias para quem ela trabalhou falaram sobre como ela era uma jovem trabalhadora, educada e conscienciosa. Seu caso foi apoiado pela proeminente reformadora social Vida Goldstein, que um ano antes havia se tornado secretária do Conselho Unido pelo Sufrágio Feminino. Ela foi visitar Maggie na prisão e escreveu sobre sua situação na publicação The Australian Woman's Sphere. Agora o caso da senhorita Margaret Heffernan estava se tornando bem conhecido não apenas em Vitória, mas em toda a Austrália. Vida Goldstein lembrou a todos que essa pobre jovem havia sido condenada à morte, mas onde estava o pai da criança? Ele simplesmente a abandonou enquanto ela carregava o bebê, deu à luz e depois deveria criar o filho sozinha. O pai, no entanto, foi completamente absolvido de qualquer responsabilidade, quando na verdade foram as ações dele que colocaram a jovem em uma situação tão vulnerável e desamparada. O interesse e a atenção que o caso gerou fizeram as autoridades questionarem se o julgamento foi justo e se a condição médica da senhorita Heffernan havia sido devidamente avaliada. Todo o caso precisava ser revisado. Enquanto estava na prisão, Maggie adoeceu novamente e foi mais uma vez internada no hospital da prisão. Desta vez, os médicos diagnosticaram tuberculose. Embora seja improvável que esse diagnóstico estivesse correto, ele acabou gerando outra petição pedindo sua libertação, já que a opinião pública estava muito a seu favor e acreditava-se que ela não representava risco para a sociedade. Em dezembro de 1901, após cumprir menos de 2 anos, a senhorita Margaret Heffernan foi libertada da prisão.
Depois de passar algum tempo com seus pais, ela conseguiu reconstruir sua vida, passando a ser conhecida como Greta, em vez de Maggie. Em 1909, ela se casou com um homem chamado Joseph Henderson e juntos tiveram 2 filhos. Em 1915, Joseph morreu em um acidente ferroviário. Ele era maquinista na fábrica de manteiga Druin e foi atropelado por um trem durante o descarregamento. Esse foi mais um evento trágico na vida de Maggie e a deixou viúva. Felizmente, seus pais moravam perto e puderam ajudá-la a criar seus filhos. Margaret Heffernan faleceu em fevereiro de 1966, aos 88 anos de idade. Ela foi enterrada no cemitério de Bunyip, junto com seu marido e seus pais. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou feedback que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.